Oi, gente, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre propagação de calor. Bom, primeira coisa, o que será que é essa propagação de calor? Na verdade, o fluxo de energia térmica que se propaga, que se locomove em um determinado local. Então, é um fluxo de energia térmica que sai de um lugar e vai para outro lugar. Por isso que a gente fala propagação, está se direcionando, o calor está se direcionando, essa energia térmica está se direcionando. Essa propagação de calor ela pode acontecer de três formas: por condução térmica, convecção térmica e irradiação. E a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas. No caso da condução térmica, você conduz essa energia térmica. Como que ela acontece? Um processo de transferência de calor que ocorre no interior de objetos sólidos, quando eles entram em contato com uma outra temperatura. E aí, assim, pode acontecer com objetos líquidos? Pode. Materiais líquidos? Pode. Mas acontece normalmente com os materiais sólidos. Então, a gente vai focar nos materiais sólidos. E aí, eu pus aqui um exemplo. Aqui o fogo cheio de energia térmica, cheio de calor. Esse calor aqui esquenta essa barra de ferro, que é um material sólido. Esquentou esse material, ó, o que acontece? A ponta dele fica muito mais quente e essa quentura, ela vai passando, esse calor vai passando ao longo de toda essa barra. E depois de um tempo você sente na ponta. Tanto é que quando você está ali mexendo com a colher na panela, se você deixar ela parada um tempinho e depois pegar na parte que encostou na panela, você vai sentir ela muito quente. Se você pegar na ponta, não sente tanto. Mas se depois de um tempo que ela está ali parada no fogo, você pegar na ponta, você sente. Então, na condução térmica, o calor é transferido no interior do objeto e vai passando por todo o material. No caso, quando a gente fala dessa condução, a gente tem que lembrar dos condutores. A gente já viu condutores isolantes elétricos. Agora a gente está falando dos condutores isolantes térmicos, referentes a calor. Então, a gente tem alguns materiais que esquentam muito rápido e outros materiais que não esquentam tão rápido assim. Os condutores são aqueles que captam muita energia térmica com uma facilidade muito grande, mas eles também perdem essa energia térmica muito rápido. Então, recebem energia térmica rápido, perdem energia térmica rápido. Isso é um condutor. No caso do isolante térmico, ele leva um tempão para receber energia térmica e leva um tempão para perder essa energia térmica. Exemplos de alguns materiais. No caso da colher de pau, ela é um isolante. Ela é um isolante térmico, ela não consegue captar tanta energia térmica rápido, demora um tempão para ela captar. No caso do plástico, o plástico ele é um intermediário aqui, ele capta essa energia térmica em uma velocidade um pouquinho maior do que da colher, mas menor do que do ferro. O silicone, ele é um isolante. A gente pode falar que o plástico também vai ser um isolante porque ele demora, ele acaba derretendo, mas ele demora. Então, silicone, plástico e madeira são isolantes térmicos, enquanto os metais, eles são condutores térmicos. E aí, aqui é exatamente o que eu falei. No caso, os materiais que são condutores, como exemplo, a gente tem os metais, alumínio, ouro, prata, tudo isso. Chumbo, cobre, todos eles entram como condutores. E os isolantes, a gente tem madeira, gelo, plástico, vidro, ar, silicone, que são os que não conduzem bem. Exemplozinho da panela. Se vocês separarem, a maioria das panelas, elas possuem uma parte de metal e onde a gente pega, normalmente, é de outro material. Por quê? Porque ela esquenta rapidíssimo e esse cabo, se ele for de plástico, ele demora mais tempo para esquentar. Então, você consegue pegar ali. Algumas panelas possuem um cabo de metal e isso é horrível, porque você está ali cozinhando, daqui a pouco você esquece
que o cabo é de metal e quando você pega, você queima sua mão. Por isso a maioria deles acabam tendo o cabo diferente. O cabo é isolante e a panela é condutora, porque a panela precisa esquentar rápido. Imagina você ali no fogo esperando um tempão para esquentar alguma comida. No caso da convecção térmica, vai ser um processo de transferência de calor, propagação de calor, mas que tem um deslocamento da matéria, sai de uma região e vai para outra região. Isso acontece mais com material líquido e gasoso, porque as moléculas estão mais soltas, então elas se mexem com uma facilidade maior. Quando a gente põe a água no fogo, a gente considera que a água do fundo, ela fica muito quente. Essas moléculas, elas se agitam muito e quando elas se agitam, elas acabam subindo. A água quente sobe porque ela está muito agitada, fica mais leve. A água fria, que as moléculas são mais pesadas e estão mais presinhas umas nas outras, ela acaba descendo. Então, como que acontece essa transferência? As moléculas, à medida que elas se esquentam, elas ficam se mexendo, elas trocam de lugar. Isso também acontece no ar. O ar mais próximo do solo é um ar mais quente. O ar mais no alto é um ar mais frio. E o ar quente sobe, o ar frio desce, desceu, esquenta, sobe de novo. Inclusive, quando a gente vai à praia, se vocês repararem, quando vocês começam a entrar no mar, o que acontece? A gente tem ali uma água que é aquecida, essa água que é aquecida, ela sobe, e a água fria, o que ela faz? Ela fica pesada e ela desce. E aí a gente tem, por alguns momentos, uma água mais geladinha no fundo. E ainda falando da praia, se a gente for falar da condução de calor e não da convecção, se vocês separarem, a areia, ela demora muito tempo para esquentar. Desculpa, a areia, ela esquenta muito mais rápido. Você chega lá na praia, a areia tá quente pra caramba e a água tá gelada. Por quê? Porque a areia, ela recebe calor mais rápido do que a água. Mas aí você volta de noite nessa mesma praia e a areia está gelada, porque ela perdeu calor muito rápido, e a água do mar está quentinha. Aí um outro exemplo que a gente utiliza nos dias atuais, no nosso dia a dia, é o ar-condicionado. O ar-condicionado, sai dele um ar gelado. O ar gelado ele é mais pesado, a tendência é cair. Por isso que o ar-condicionado ele fica no alto e não fica embaixo. Porque se ele ficasse embaixo, demoraria muito mais tempo para esfriar todo o ambiente, porque as moléculas estão embaixo, para subir é mais difícil. Enquanto, se você pôr um aquecedor, o aquecedor não pode ficar no alto, porque as moléculas de ar quente, elas já ficam no alto, vai demorar mais tempo para aquecer todo o ambiente. Aquecedor fica embaixo e ar-condicionado fica no alto. Quando o ar-condicionado está embaixo, você gasta mais energia, demora mais tempo para esfriar o ambiente todo. E por último, a gente tem irradiação. A irradiação é a propagação de calor mediada por ondas eletromagnéticas. Então, elas vão depender mais assim do Sol. Normalmente a gente fala do Sol. E esse elemento, ele consegue enviar essas ondas. E essas ondas, elas aquecem esse outro material. Bom, todo corpo tem calor. Todo corpo, então, tem energia térmica. Todo corpo irradia calor. Alguns corpos irradiam numa frequência muito maior do que outros. E aí, por isso que a gente não vê a gente brilhando. A gente tem calor, mas é uma quantidade pequena quando comparado com o Sol. Superfícies escuras, elas acabam absorvendo e emitindo essa radiação de uma forma mais elevada, enquanto as superfícies claras, elas absorvem e emitem essa radiação numa concentração menor. Tipos de radiações eletromagnéticas, existem vários tipos. A gente tem os que a gente utiliza na televisão, no rádio, a gente tem as micro-ondas presentes no micro-ondas e presentes também no controle para ligar a televisão, ou também a mesma micro-onda presente no celular para ele funcionar. A gente tem os radiadores, a gente tem a luz é um tipo de radiação eletromagnética. A gente tem a luz ultravioleta,
A gente tem o raio-x, que também é um tipo de radiação, e a gente tem os raios gamas utilizados para matar células cancerígenas do câncer. Aqui, como eu disse, todos nós acabamos emitindo um pouco desse calor, dessa energia. E se vocês repararem, aqui, olha, na criança, a região mais quente tá aqui, ó, o corpinho dela. Depois que você se torna adulto e tudo mais, essa região continua sendo quente, mas a gente tem uma concentração de calor, de energia muito grande na parte superior. Membros, em todos, têm menos calor, emite menos energia, tá bom? Bom, gente, a aula de hoje foi isso. Beijo, até a próxima!